Olá, hoje nós vamos para o capítulo 4 de Esdras. Atenção, a gente tem que lembrar que o livro de Esdras e de Neemias, que nós vamos ler daqui a pouco, daqui a alguns dias, ele vem trazer para a gente esta volta do povo do exílio para Jerusalém, habitando novamente as suas cidades e principalmente a reconstrução do templo. O povo, quando volta e começa a repatriação vai acontecendo através de diversas levas. Então, durante a repatriação não aconteceu de uma vez só, não. Foi aos poucos. Começa no tempo do rei no rei Ciro, depois passa pelo rei Cambises, depois por Xerxes, Artaxerxes, Ciro, Cambises, Dario, Xerxes, Artaxerxes. Ao longo do tempo vão acontecendo ondas de repatriação. Porque quando a gente fala assim, o povo voltou do exílio, parece que todo mundo combinou e veio embora de uma vez. Não foi assim. Foram 70 anos de exílio. Tinha pessoas que já tinham se radicado lá, casado, já tinha família, já tinha tudo. Então, essa repatriação foi acontecendo ao longo do tempo. Então, quando o povo vem no tempo do rei Ciro, que foi quem fez o edito para o povo voltar e construir o templo em Jerusalém, eles começam, eles começam, a primeira coisa que eles fazem, como nós vimos no capítulo anterior, é restaurar o altar, o templo. A cidade está em ruína, o templo está em ruína, Sasabassar, ele aplainou, tirou os entulhos, e aí veio Zorobabel e começa, e faz o altar, constrói o altar, e aí começa e recomeça o culto. O templo ele vai começar a ser construído no tempo do rei Dario. Demorou muito tempo. E nós vamos entender por que demorou muito tempo. E hoje nós vamos entender. Houve uma interrupção dos trabalhos do templo e uma interrupção da reconstrução das muralhas de Jerusalém. E a gente vai entender. A gente vai entender hoje, tá bom? Então hoje a gente vai entender neste capítulo 4 a interrupção dos trabalhos ali do templo e também das muralhas de Jerusalém. Ok? Tá bom? Então, você está vendo que é a história misturando com a Bíblia com a história, por isso que é muito importante. A Bíblia é fascinante, gente, é fascinante, A gente teve o Império Persa, que foi um grande império, um dos impérios mais proeminentes, avançados, que a gente teve na antiguidade, e teve uma influência muito grande na Bíblia, justamente por causa de Ciro, de Dario, Xerxes, Artaxerxes, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Compartilha esse vídeo, dê o like, faz o joinha aí no vídeo, que você marca o vídeo e me ajuda a divulgar, tá bom? Vamos ler então. Vamos ler este momento da interrupção dos trabalhos do templo e das muralhas de Jerusalém. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os filhos do cativeiro estavam construindo o templo ao Senhor, o Deus de Israel, vieram procurar Zorobabel e os chefes de família e disseram-lhe: deixai-nos construir convosco, porque como vós honramos também o vosso Deus e lhe ofertamos sacrifícios desde o tempo de Azaradom, rei da Síria, que nos transportou para aqui. Mas Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias de Israel responderam-lhe: não é conveniente que nós e vós construamos em conjunto a morada de nosso Deus. Nós a construiremos sozinhos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, o rei da Pérsia. Disso resultou que os homens daquele lugar intimidavam os trabalhadores do povo de Judá e os inquietavam enquanto trabalhavam.
assalariaram contra eles alguns conselheiros para frustrar sua obra. Isso durou toda a vida de Ciro, rei da Pérsia, até a de Dario, rei da Pérsia. Ok? Agora preste atenção. Até somente com Dario vai começar a reconstrução do templo. A partir desse versículo vai falar sobre as muralhas de Jerusalém. Atenção. Sob o reinado de Xerxes, o Assuero, Xerxes, isso veio bem lá na frente, né? Nos primórdios de seu governo, escreveram uma carta de acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Depois, no tempo de Artaxerxes, Bezelão, Mitrídates, Tabeel e seus colegas escreveram ao mesmo Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e depois traduzida. Reum, governador e o secretário Samsai escreveram a Artaxerxes a respeito de Jerusalém uma carta que continha o seguinte: Reum, governador, Samsai, secretário e seus colegas de Din, de Afarzatac, de Terfal, de Afarza, de Ercua, de Babilônia, de Susa, de Dea e de Elã, e o restante dos povos que o grande e ilustre Asnafar trouxe e instalou na localidade da Samaria e em outros lugares de além do rio. Eis a cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes, teus servos, os povos da outra margem do rio. Saiba o rei que os judeus que partiram de tua terra para vir ao nosso meio, a Jerusalém, reconstrói essa cidade maldosa e rebelde, levantando os muros e restaurando-lhe os fundamentos. Saiba também o rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros levantados, seus habitantes não mais pagarão impostos, nem tributos, nem rendas, o que ocasionará prejuízo ao rei. Nós, outros, porém, tendo em vista o sal de teu palácio, que comemos e não achando conveniente ver menosprezado o rei, transmitimos a ti estas informações, para que mandes consultar os livros de registro dos teus pais. Aí verás como essa cidade é uma localidade rebelde, funesta aos reis e às províncias, e como já nos antigos tempos se tem nela incitado rebeliões. É por isso que ela foi destruída. Nós fazemos chegar ao conhecimento do rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros levantados, não poderás mais conservar tuas posses do lado de lá do rio. Eis a resposta que o rei enviou ao governador Reum, ao secretário Samsai e aos seus colegas habitantes da Samaria e de outros lugares na outra margem do rio. Saudações. Comunico que a carta que nos enviastes foi totalmente lida diante de mim. Por minha ordem foram feitas investigações e ficou averiguado que desde os tempos mais antigos aquela cidade sublevou-se contra os reis e que ali se fomentaram intrigas e revoltas. Houve em Jerusalém reis poderosos, dominaram toda a terra da outra margem do rio, pagavam-lhes impostos, tributos e rendas. Consequentemente, ordenai que cessem os trabalhos dessa gente, a fim de que não se reconstrua tal cidade, até que eu dê ordens em contrário. Guardai-vos de toda negligência no cumprimento dessa ordem, para que não aumente o prejuízo causado aos reis. Logo que a carta do rei Artaxerxes foi lida na presença de Reum, de Samsai, o secretário de seus colegas, foram com toda a pressa a Jerusalém, junto aos judeus, e os obrigaram, empregando a força e a violência, a cessar os trabalhos. A restauração da casa de Deus em Jerusalém foi, pois, interrompida até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Muito bem, o que nós temos aqui? Que a gente tem um monte de fake news aqui, ó.
Naquela época já existia fake news. Olha para você ver, fazendo intriga, fazendo coisa. Vamos entender aqui. Isso é muito importante entender, porque a gente vai entender a história, vai entender a Bíblia. Atenção, o povo está voltando do exílio da Babilônia. Por ordem do rei Ciro, que assinou um edito, chamado Edito de Ciro. Ciro, o grande rei Ciro, Ciro o Grande. Este povo está voltando para Jerusalém. O que eles vão fazer? Vamos reconstruir o templo. Então, atenção, primeira parte deste capítulo é a reconstrução do templo. Nós já vimos no capítulo anterior que o Sasabassar tirou os entulhos, aplainou ali onde o templo era. O Zorobabel, junto com Josué, veio e reconstruiu o altar. O povo começou a fazer sacrifícios, holocaustos de novo no altar. Aí falaram, vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir o templo. Aí eles começam, isso no tempo do rei Dario, a reconstruir o templo. Aí, gente, os inimigos dos judeus, que eram os pagãos que haviam ficado, e não só os que haviam ficado, mas aqueles que vieram lá da deportação do rei da Assíria. Lembra que muitos que não eram judeus, né, até Israel, da tribo do norte, né, mas os que não eram judeus, foram deportados para a Assíria. E eles voltaram da Assíria para ali, aquela região, Palestina ali, né? Voltaram ali. Só que esse pessoal não gostava dos judeus, que voltaram do exílio. Aí eles falaram, nós também queremos construir o templo com vocês. O Zorobabel falou, não. Zorobabel e Josué falou, não. Nós estamos construindo o templo ao nosso Deus. Ao nosso Deus. E aí, e nós estamos construindo por ordem do rei Ciro, o Grande. Não vai construir. Aí o que acontece? Eles então começam a atrasar e fazer de tudo para interromper a reconstrução do templo. E consegue. Então veja uma coisa, consegue. O rei Ciro, aliás, eles tentaram reconstruir o templo na época do rei Ciro. Eles só foram começar a reconstrução do templo na época de Dario. Olha que coisa. Teve primeiro o rei Ciro, depois teve Cambises II e depois teve Dario. Deixa eu ver a época que Dario reinou de 522 a 486. Só no ano 520. Então você vê uma coisa. Antes de Cristo a gente conta o tempo ao contrário. Então você vê uma coisa. O povo chega em 537, né? 537. Vai começar, gente, o povo chega em 537. Vai começar a reconstrução do templo somente no ano 520. 520. Deixa eu ver, dá 17 anos, né? 17 anos. Só 17 anos depois, só 17 anos, houve um atraso na reconstrução do templo de 17 anos. Eles atribuem aqui, vamos ser sinceros, eles atribuem aqui que foi assim, os inimigos dos judeus não deixaram, mas teve outras coisas. Teve crise financeira, pobreza, miséria do povo e uma coisa muito grave, a indiferença do povo em reconstruir o templo. Vamos falar essa verdade? Houve aquele grupo que ficou entusiasmado em ver lançada a pedra fundamental do templo, aquela coisa toda, mas uma indiferença. Por que a gente sabe que o povo estava indiferente na reconstrução do templo? Porque o profeta Ageu, quando a gente foi estudar o profeta Ageu, quando o profeta Ageu desceu a lenha no povo, dizendo que eles não estavam entusiasmados com a construção do templo. Então, havia sim uma certa indiferença do povo
para reconstruir o templo. No capítulo anterior a gente viu que o povo chorou, que o povo não, daquela coisa, porque o templo, porque foi lançada as pedras de fundamento do segundo templo. Mas a verdade é que o povo estava sem dinheiro, miséria, e havia uma indiferença muito grande, que o profeta Ageu chamou a atenção. Ok? De repente, aqui nesse versículo, para de falar do templo e começa a falar das muralhas de Jerusalém. Quando isso? Nossa, isso é lá na frente. Isso é no tempo do rei Xerxes. Nossa, rei Xerxes, gente. Lá na frente. Isso é... Nossa Senhora. O rei Xerxes, gente, é do ano 486. Então, olha aqui. Lá na frente. Então, olha aqui. O relato desse capítulo. Falou da reconstrução do templo, que o templo ia ser reconstruído, mas aí o povo ficou desanimado, aí os inimigos vieram e fizeram de tudo para não reconstruir, aí houve um atraso na reconstrução do templo de 17 anos, somente no rei Dario que foi reconstruir o templo. Aí parou o relato e vai falar das muralhas de Jerusalém, isso lá em Xerxes e Artaxerxes. Vem comigo, nós tivemos aqui, rei Ciro, que libertou o povo do cativeiro, rei Cambises, rei Dario, rei Xerxes e rei Artaxerxes. Olha, então nós estamos falando de uma época bem adiante mesmo, bem adiante. E aí a Bíblia começa a falar que o pessoal ali, os vizinhos, os inimigos e tal, e principalmente o pessoal que morava em Samaria, um governador chamado Reum, e esse povo, os vizinhos ali, eram povos que tinham voltados também de uma deportação que havia acontecido pelos assírios. Atenção, a gente sempre tem que saber, a gente teve primeiro o Império Assírio, depois nós tivemos o Império Babilônico e agora nós temos o Império Persa, porque a Pérsia invadiu todo o Império Babilônico e dominou tudo ali. Então, no tempo do Império Assírio, eles levaram este pessoal, não só judeus, mas também quem não era judeu, para ali o Império Assírio. E depois eles voltaram. Esse pessoal que voltou e estava mais ou menos localizado na região da Samaria, não gostava dos judeus. Gente, já tinha bronca entre a Samaria e Jerusalém antes, quando existia o Reino do Norte e o Reino do Sul. Agora não existe mais Reino do Norte, não existe mais Reino do Sul. Mas continua essa rixa entre a Samaria e Jerusalém. Samaria, e o Reum é o governador da Samaria. Quando ele vê que Jerusalém está sendo reconstruída, suas muralhas estão sendo construídas, ele pega e escreve uma carta para o rei Xerxes e também escreveram uma carta para o rei, escreveram primeiro para o Xerxes e logo depois do Xerxes escreveram para o rei Artaxerxes, dizendo, essa cidade de Jerusalém é uma cidade rebelde, é uma cidade que não respeita os reis, é uma cidade que fez rebelião contra os reis, talvez estivesse falando daquelas rebeliões que aconteceu com Joaquim, com Ezequias e tal. Esse pessoal, se eles reconstruírem Jerusalém, eles não vão pagar mais tributo, vai ter prejuízo, um monte de mentira. Mandou para quem? Para o Artaxerxes. E ainda falou assim, consulta aí nas atas dos reis, consultar nos livros, de repente aqueles livros de reis, consulta e veja aí a história desse povo, dessa cidade de Jerusalém, a cidade maldita. Aí o rei Artaxerxes pega aquela carta, manda os seus sábios irem atrás desses escritos e realmente está lá. Aí conta a história de Ezequias, conta a história de Joaquim, que foram reis que se rebelaram contra a Babilônia, Aí ele falou, não, mandou uma carta e falou, para com isso de reconstrução de muro, até uma segunda ordem. Então o rei Artaxerxes proíbe a reconstrução da cidade de Jerusalém, não do templo, da cidade de Jerusalém. O templo já havia sido reconstruído já
é desde o tempo do Dario. Ok? Aí, gente, a Bíblia aqui volta para o capítulo, no último versículo desse capítulo, volta para dizer: a restauração da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então aí volta para dizer, não, a partir de Dario começa a reconstrução do templo. Ok? Duas coisas diferentes. Reconstrução do templo, que começou no tempo do rei Ciro, mas foi interrompida porque os inimigos ali dos judeus não gostavam, mas tinha indiferença do povo e também tinha falta de dinheiro. Outra coisa, construção das muralhas de Jerusalém. Quando aconteceu? Bem mais tarde. No tempo de quem? No tempo do rei Artaxerxes, que recebeu uma carta do pessoal da Samaria, do governador Reum, boicotando ou trazendo um monte de mentira sobre Jerusalém. Ok? Ok, vamos lá. Então vamos ver algumas coisas aqui. Será que o primeiro passo... Acho que eu vou passar aquele esquema... acho que eu vou passar esse esquema para vocês aqui. Primeira coisa. Atenção, antes de passar pelos versículos, entenda comigo a estrutura deste capítulo. Vamos lá. Olha aqui. Vamos ver aqui. Ó. Esse capítulo é o capítulo 4. Do versículo 1 ao 5 e o versículo 24, então, ó, do versículo 1 ao 5, pula todos os outros versículos e vai para o 24, trata da reconstrução do templo sob Dario, no ano 520. Ok? Ok, né? Agora, neste capítulo, do versículo 6 ao 23, fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. Atenção! Da interrupção da reconstrução dos muros de Jerusalém, sob o rei Artaxerxes. Quando que foi? Por volta de 465. 465. Tá vendo? Então, olha a diferença que tem aí. Uma coisa é o templo, que foi a reconstrução do templo lá no Dario. Ok? Outra coisa é a reconstrução dos muros de Jerusalém, que é em 465 por Artaxerxes. Ok? Dito isso, vamos lá então entender os versículos agora. Versículo 1. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os filhos do cativeiro estavam construindo o templo do Senhor, Deus de Israel, vieram procurar Zorobabel, dizendo, nós queremos construir o templo tal. Quem são os inimigos de Judá? Os inimigos de Judá são os pagãos que foram exilados pelo rei da Síria. Por isso que fala de Azaradom. Azaradom, né, foi um rei de 681 a 669, no tempo do Império Assírio, em que ele levou um monte de gente ali daquela região, judeus também foram levados, as tribos do norte foram levados, mas levaram como exilados. Os que são denominados inimigos de Judá, ou inimigo dos judeus, são os pagãos que foram exilados na Síria e agora voltaram e estão habitando aquela região do norte ali, perto de Samaria. Versículo 4. Disso resultou que os homens daquele lugar intimidavam os trabalhadores do povo de Judá e os inquietavam enquanto trabalhavam. Então aqui é a razão, a Bíblia fala que o atraso na construção do templo, um atraso de 17 anos, que era para começar no tempo do rei Ciro, só foi começar no tempo do Dario, ele se deu por causa da oposição dos inimigos dos judeus. Mas, vamos ser sinceros, o atraso na reconstrução é atribuído, então, à oposição dos inimigos. Mas pesam outros fatores. Como o quê? Como os fatores econômicos. O povo não tinha dinheiro. Ia tirar dinheiro de onde para construir esse templo?
Tinha a questão da miséria do povo. O povo voltou do exílio miserável, gente. Miserável. E tinha também a indiferença do povo, como eu disse para você. Como é que a gente sabe que o povo estava indiferente em relação à construção, à reconstrução do templo? Por causa do profeta Ageu, que chamava a atenção do povo por causa dessa indiferença, do povo não se entusiasmar para reconstruir o templo. Tá bom? Então não é só, os inimigos não deixaram reconstruir o templo. Não. Tinha um monte de coisas aí, de fatores que fizeram com que houvesse esse atraso. Tá bom? Vamos lá, versículo 5. Assalariaram contra eles alguns conselheiros para frustrar a sua obra. Assalariar significa que subornaram, né, alguns conselheiros para frustrar a sua obra. Isso durou toda a vida de Ciro, rei da Pérsia, até a de Dario, o rei da Pérsia. Então, a Bíblia fala que eles molharam a mão ali de alguns conselheiros do rei para que continuasse para que dificultasse essa reconstrução do templo. Então disse assim, olha, a construção ficou parada durante o tempo todo do rei Ciro, isso é, de 537 até 522. Né? Até 522. O trabalho agora só vai começar no ano 520, no segundo ano do reinado de Dario. Olha para você ver uma coisa, hein? Olha para você ver uma coisa. O rei Ciro, então, eles começam a reconstruir o templo no tempo do rei Ciro. Aí para tudo, e o trabalho só vai recomeçar no ano 520. No ano 520. Então, você vê aí, nós temos aí um período grande aí em que fica tudo parado, a reconstrução do templo. Ok? Muito bem, como eu disse para você, a partir desse versículo agora, do versículo 6, vai falar das muralhas de Jerusalém. Então vai dar um salto na história. A gente estava falando aqui do rei Dario, né? O rei Dario reinou de 522 a 486. Agora vai dar um salto na história e vai lá para o rei Xerxes e Artaxerxes. Tá bom? Depois de Dario é Xerxes. Depois de Xerxes, Artaxerxes. Então, dá um salto na história e vamos falar de Artaxerxes. Olha o que aconteceu. Aqui, ó, a partir do versículo 6 até o versículo 23, tudo isso aqui vai falar sobre a reconstrução das muralhas de Jerusalém sob o rei Artaxerxes. Tá bom? Os versículos de 6 a 23 fala de uma obstrução da construção da cidade de Jerusalém, principalmente das muralhas, pelo pessoal da Samaria. É o pessoal da Samaria. Quem é que habita a região da Samaria? Os exilados, pagãos exilados que voltaram da Assíria. Esse fato da obstrução da cidade de Jerusalém é posterior ao rei Dario. Isso aconteceria sob o reinado de Xerxes e Artaxerxes. Começa essa obstrução no período de Xerxes. Xerxes é quem substitui Dario. Continua essa obstrução no tempo do Artaxerxes, né? Quando Artaxerxes recebe aquela carta cheia de mentiras, dizendo que Jerusalém é uma cidade de rebelião, maldita, nefasta e tal. E o rei Artaxerxes acredita nisso e manda parar a reconstrução de Jerusalém. Isso se refere à reconstrução da cidade e não do templo, tá bom? Versículo 8, vem cá comigo só para a gente entender. Reum, governador e o secretário Samsai escreveram a Artaxerxes. Quem que é o Reum? O Reum, ele é o governador, o chanceler, aquele que representa o rei na região da Samaria. É o governador da Samaria. Ele tem ódio de Jerusalém,
não gosta de Jerusalém de jeito nenhum, porque ele é um daqueles que voltaram lá do exílio da Síria, né? Dos pagãos que voltaram do exílio da Assíria. E ele não gosta de Jerusalém, e ele escreve então, junto com o secretário, uma carta cheia de impropérios e cheia de calúnias contra Jerusalém. Versículo 12 aqui, ó. Saiba o rei que os judeus que partiram de tua terra para vir ao nosso meio, a Jerusalém, reconstroem essa cidade maldosa e rebelde, levantando os muros e restaurando-lhe os fundamentos. Olha, a gente tem que entender uma coisa. O povo que estava habitando lá aquela região, né, eram os pagãos e tal, que tinham voltado da deportação do Império Assírio, falou, ai, graças a Deus, não tem mais esses judeus aqui, ai, que bom, agora estamos livres desses judeus aqui e tal. De repente, o Ciro manda todos os judeus voltarem, fala, ai, meu Deus do céu, esses judeus aqui, pelo amor de Deus, voltou tudo esse pessoal para cá, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer, Por isso, o governador Reum, ele escreve para Artaxerxes, dizendo, olha, esse pessoal vai fazer porcaria aqui, né? Isso é importante lembrar, gente, aquilo que eu falei para você no início. O regresso dos deportados, ele continua ainda na época de Artaxerxes. Então você imagina, não aconteceu a repatriação, a volta dos deportados da Babilônia num bloco só, não. Isso foi levas e levas. Começa com o rei Ciro, passa pelo rei Cambises, passa pelo rei Dario, passa pelo Xerxes, passa pelo Artaxerxes e assim o povo. Então, no tempo do Artaxerxes, ainda estava chegando gente que era cativo da Babilônia. E o pessoal que estava na terra, principalmente naquela região da Samaria, estava fulo da vida, com esse monte de gente vindo lá da Babilônia para morar naquela região. Então ele arrumou um jeito de estragar essa volta do povo, dizendo que eles não podiam reconstruir Jerusalém. O rei Artaxerxes cai nessa mentira e realmente fala, está proibida a reconstrução de Jerusalém. Uma coisa aqui que só para você entender. Versículo 14. Nós outros, na carta bonitinha que eles escreveram, nós outros, porém, tendo em vista o sal do teu palácio que comemos e não achando conveniente ver menosprezado o rei, olha, sal do teu palácio, o que é sal do teu palácio? Sal do teu palácio significa aquela aliança de sal. Quando um povo fazia aliança contra o povo, eles faziam chamada aliança de sal. Nós já aprendemos isso, hein? Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2, a gente aprendeu sobre a aliança de sal. Então, quando ele fala assim, nós que estamos aqui na Samaria, temos uma aliança de sal com você, rei Artaxerxes. Por isso, a gente está te alertando que esse pessoal vindo para cá vai dar confusão, né? Então, essa expressão, nós em vista do sal do teu palácio, significa aliança de sal. Tá, versículo... Aí, gente, falou tudo. Aí agora, o versículo 24 não tem nada a ver com a reconstrução de Jerusalém, mas tem a ver com a reconstrução do templo. Aí o versículo 24 volta lá para o tempo do Dario. Olha que interessante. A restauração da casa de Deus em Jerusalém, não está falando mais da cidade, está falando do templo. A restauração da casa de Deus em Jerusalém, pois interrompida até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Muito bem, o que acontece? Esse versículo não fala da reconstrução de Jerusalém, mas volta para falar da reconstrução do templo, né? Não mais o muro. É praticamente a continuação do versículo 5. Por quê? Porque a reconstrução do templo sob o rei Dario
vai acontecer no ano 520. Ai, gente, o que a gente viu aqui? A gente viu aqui um povo que de repente não está muito entusiasmado para reconstruir a sua casa, a casa de Deus. Eles vão ser advertidos pelo profeta Ageu. Mas a gente vê que depois o povo se anima e diz, é importante. Às vezes a gente pensa que não é importante mesmo a vida de comunidade, a vida de igreja, a nossa comunidade, a nossa paróquia. Mas a gente vai percebendo que sem isso a gente não consegue ser igreja, ser família. Mas tem uma outra coisa que é importante lembrar nesse capítulo aqui. Pela mentira que saiu da maldade do coração daqueles que não gostavam dos judeus, por causa dessa mentira, a cidade quase não pôde ser reconstruída. E o pior, quase ela foi destruída completamente de novo. A mentira é muito destruidora. A mentira é sempre destruidora. A mentira nunca vai edificar nada. Livre-se do mentiroso e da mentira. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleu detribiuda, radix Davide. Aleluia.